Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje o nosso tema é o Estado Novo. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar então, eu ia começar pela leitura, mas eu vou começar pelo vídeo aqui, deixa eu acessar ele, do resumo do Estado Novo. O Vargas era um cara que jamais, para quem viveu a época dele, ele passou tipo assim, incólume, alguém que as pessoas lembram vagamente. Ou tu amava ou tu odiava, porque ele foi esse tipo de figura impactante. Golpe dentro de golpe dentro de golpe. Então lembra, né? Plano Cohen, lembra do nosso último vídeo. Tá? Um suposto plano comunista que era falso, fake, se descobriu depois, que foi uma justificativa para o Vargas ficar no poder e implantar uma verdadeira ditadura aos moldes daquele totalitarismo nazi-fascista na Europa. O Vargas não foi fascista e não foi nazista, mas esteve próximo disso. Então, essa parte que o professor colocou ali, do plano Cohen, tá no texto, a caminho, né, que é caminho do golpe de Estado. Tá? Porque, ó, em meio a esse clima de tensão e de repressão à esquerda, né, então, o comunismo, pessoal, o comunismo ele é o inimigo comum desde o início do século XX, tá? Então, ele é o inimigo a ser combatido nos países capitalistas, tá? Então, esse clima de Guerra Fria, ele existe no Brasil já há quase 100 anos já, tá? Então, desde 1922, com a intentona comunista, 34, com a intentona comunista, e tem esse clima, então, no Brasil, de, de golpe de Estado, né, de anticomunismo. Né? Aqui, então, né, em 37, o Vargas, depois dele ter assumido, então, em 30, né, após a Revolução de 30, né, daí ter enfrentado os paulistas na Revolução Constitucionalista de 32, de ter cedido, né, ter feito a Constituição de 34. Na Constituição de 34 previa eleições livres, eleições diretas, democráticas em 37, né? E já tínhamos então candidatos e a campanha eleitoral estava a pleno vapor em 37, né? Só que nós estávamos no período do fascismo no mundo. As democracias liberais não estavam na moda, né? A democracia, digamos assim, estava em baixa e o autoritarismo estava em alta. Ter um governo autoritário no lado capitalista era o que estava em voga, tá? No Brasil, então, nós tivemos a intentona comunista em 34, 36, e aí Luiz Carlos Prestes organizado com o Partido Comunista, ia concorrer às eleições. O Vargas não tinha certeza que ia ganhar as eleições. Então, articulado com as Forças Armadas e os governadores, né, articulando seu poder, a sua permanência com os governadores, principalmente de Minas, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, e de outros estados. No final de 37, né, o Vargas encontrou o pretexto que faltava para dar o golpe. Tá? Então, ele deu um golpe de Estado, né, junto com o Exército. Tá? O Exército revelou ter descoberto um documento contendo detalhes de uma conspiração comunista para a tomada do poder, chamado Plano Cohen, o nome do seu suposto autor, elaborado por um oficial integralista, o capitão Olímpio Mourão Filho, que o entregou
a cúpula das Forças Armadas. O plano era falso, do começo ao fim. Vargas, porém, o utilizou como se fosse verdadeiro e, no dia 10 de novembro de 1937, ordenou o fechamento do Congresso por tropas do Exército. Por meio do rádio, o presidente declarou canceladas as eleições presidenciais e anunciou a instauração do Estado Novo, definido por ele como um regime forte de paz, justiça e trabalho. A seguir, foi outorgada uma nova Constituição, que logo passaria a ser chamada de polaca, em alusão às suas semelhanças com a Constituição polonesa, de inspiração fascista. As garantias individuais, os direitos individuais da população foram suspensas e o direito de reunião foi abolido. A população ficou proibida de se organizar, reivindicar seus direitos e de manifestar livremente as suas opiniões sobre o governo. Sem reação popular, começava uma nova fase do governo getulista, a de uma ditadura centralizada em torno da figura de Getúlio Vargas. Tá, gente? Então, vamos continuar agora aqui com o professor Marcinho. Ok, cuidado com isso, porque lhe faltam características para a gente conseguir... Foi a primeira fake news, tá? O plano Cohen. Acadêmico, conceitual, enquadrá-lo aí. Mas ele tinha uma orientação muito parecida com isso. Ele beijou o pescoço dos fascistas. Mordeu a orelha, né, do nazismo. Ficou todo se querendo, mas não foi, tá? Galera, primeira coisa. Assim que o golpe é instalado em 1937, se cria uma nova Constituição no Brasil. A Constituição de 1937, apelidada de polaca, porque era muito parecida com a Constituição da Polônia, de 1935, que tinha moldes quase fascistas também, lá na Europa, com características bem autoritárias. Então essa Constituição aqui é uma Constituição. E o que vai acontecer aqui, galera? Muito importante. Em primeiro lugar, extinção do Legislativo. Geralmente os golpes de Estado dados pelos governantes, pelo Executivo, é o fechamento de Congresso. O Legislativo, como era, desaparece. Vai surgir outra coisa parecida, mas que é um arremedo desse Legislativo. Porque tu precisa aprovar leis, fazer as coisas, não tem que contar com a opinião de ninguém. Então tu vai ter uma grande concentração no poder nas mãos do Executivo, do presidente. Inclusive o cargo de vice-presidente ele é eliminado, extinto nesse período. Só ele, só o Vargas manda. Sacou? Por outro lado, ele vai ampliar mais ainda os direitos das leis trabalhistas. Isso torna a Era Vargas e o Estado Novo algo extremamente interessante, porque é extremamente complexo. Ele fica rodeado de uma esfera entre a adoração e o ódio. E é complicado, né, classificá-lo nesse sentido. Por quê? Porque ele vai atuar dos dois lados. Ao mesmo tempo vai ser um presidente autoritário, um presidente que vai, como eu disse, flertar com o nazifascismo, uma postura violenta de perseguição, né, de punição mesmo, de morte aos opositores. Só que ao mesmo tempo um cara que vai ficar conhecido como o pai dos pobres, porque vai dar uma série de direitos aqui. Então, o Vargas ele fica nessas fronteiras que confundem, dentro do senso comum, a cabeça do brasileiro. E essa é a genialidade dele. Muito bem. Suspensão dos partidos políticos. Nenhum partido político, só o presidente. Então, percebam, tá? A gente tem um governo que vai se mostrar autoritário e, ao mesmo tempo, garantidor de direitos dentro do Brasil. Essa é a grande complexidade do governo Estado Novo do Vargas aqui. E que vai moldar o pensamento político e a cabeça do brasileiro em algumas esferas que duram até hoje. No final da aula a gente vai falar disso. Primeira coisa, é um governo autoritário, beirando aquele totalitarismo. O Vargas vai ser marcado pelo quê? Pelo conceito do populismo. O populismo ele tem um conceito mais abrangente e um conceito mais histórico. Vou tentar resumir rapidamente. O conceito mais abrangente de populismo seria uma espécie de comportamento político, de postura política, onde o governante tenta tangenciar ou
flertar com os diversos grupos sociais, com as diversas classes sociais dentro de um país, para que se tenha a impressão que não há conflito, que não há desentendimento, que não há desigualdade, ou numa linguagem, como vai dizer a ideologia marxista, negar que exista uma luta de classes dentro de um país. O populismo busca tentar criar essa harmonia entre todos, que todos precisam de todos. Aliás, o Estado Novo, ele é um nome que é adequado do governo do Antônio de Oliveira Salazar em Portugal, que também tem uma postura fascista. Certo? Isso é muito emblemático na Europa e isso é importado pelo Vargas aqui. E o que vai acontecer? Esse populista media todos os brasileiros, ricos, pobres, empresários, patrões, empregados, todos se unem, mas todos têm que ficar vinculados ao presidente. O Estado é como se fosse o grande mediador e o grande responsável por conduzir essa harmonia de um país sem diferença, de um país que se promove junto, sem conflito. Só que o populismo também, ele é um conceito que tem um determinado período histórico de validade, que é justamente ligado a países ali da América Latina, que viviam uma transição de uma economia agrária para uma economia industrial, e que nesse momento, na ausência, comparando com a Europa de revolução industrial, de uma burguesia consistente, que tem poder político organizado e tal, vinculado ao poder econômico, nesse meio que vazio de poder de uma classe dirigente ligado a isso, o populismo é um fenômeno de grandes líderes políticos que se ocupam do poder mediando essa transição de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial, onde o grande capitalista é o próprio governo, o grande capitalista é o próprio Estado. O caso do Vargas aqui, a gente vai ter um modelo mexicano, um modelo argentino também, coisas parecidas. E aqui o nosso populismo vai ficar muito marcado por essa palavra, trabalhismo. Viva o trabalhador, viva o seu José, viva a Dona Maria. O Vargas eleva, viva o trabalhador que pega o ônibus, um bom de cedo para trabalhar, que bota a camisa para dentro da calça, né, para dar o sustento da família. Então, viva o trabalhador. Ele vai criar a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que aliás, né, se dissolveu por um processo de reforma. A gente não vai entrar nessa polêmica aqui, vamos só conceituar. Essa CLT também é inspirada na Carta del Lavoro, lá do governo Mussolini em 1927 na Itália. E o que acontece? São direitos importantes do trabalhador, carteira de trabalho, salário mínimo, férias remuneradas e uma série de outras coisas. Só que aí que entra a genialidade do Vargas. E entra aí também um comportamento político e sociológico do Brasil, galera. Vê se vocês me entendem. O Vargas é ao mesmo tempo o cara que dá os direitos, que cria a estabilidade, cria garantias fundamentais para o trabalhador, só que ao mesmo tempo é o cara que não dá liberdade política, é o cara que suspende os partidos, é o cara que censura. Ou seja, tu tem teus direitos, mas só tem eles se tu for obediente ao Estado. O teu direito não é entendido como uma conquista de uma luta política, porque elas são proibidas, as greves são proibidas, os partidos são proibidos, a oposição é proibida. Então é uma coisa quase que um paternalismo, algo que a gente tem até hoje dentro do Brasil. E aqui eu botei uma palavra, uma sigla, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse talvez seja o instrumento mais importante da Vargas na construção da imagem dele e da imagem do próprio Brasil vinculado ao Vargas. O Departamento de Imprensa e Propaganda, resumindo para vocês, tinha duas funções. Primeira, exaltar e criar a personalidade do presidente como um grande responsável pelo Brasil, por fazer o Brasil crescer, que cuida do país, o grande timoneiro desse país, o grande condutor, e ao mesmo tempo censurar, ao mesmo tempo impedir que a oposição escrita, a oposição jornalística, a oposição, qualquer tipo de manifestação fosse visto, que conseguisse ter força dentro do país, porque a imagem do presidente como o próprio Brasil pudesse ser construída aqui. Viva o Vargas, o pai dos pobres, que todo dia 1º de maio ia no estado de São Januário, inaugurado no governo dele, fosse falar aos trabalhadores. Só que ao mesmo tempo ele era o pai dos pobres, mas dirão outros, né, a mãe dos ricos, porque ele atendia todo mundo. E que todos ficassem subordinados a ele. Uma coisa importante, o sindicalismo é muito forte no Brasil, mas um sindicalismo que não é autônomo, um sindicalismo que é tutelado, controlado pelo governo, que fica famoso com essa expressão aqui, ó, o sindicalismo pelego. O que é o pelego? Pelego é o pelego, né? Que bota um cavalo,
Ou seja, descorar, ficar ali à mercê, que não tem liberdade, controlado. Ou seja, para tu participar do sindicato, e para o sindicato atuar, tem que ser um sindicato obediente ao Estado. Mais ou menos assim, o seu José trabalha, vai pagar o imposto sindical. Pum. O imposto sindical vai lá para o Ministério do Trabalho, e é o Ministério do Trabalho que repassa esse dinheiro para o sindicato. Se o sindicato não for pianinho com o governo, não respeitar o governo, não ganha o repasse. Ou seja, o sindicato tem que se atrelar ao governo. Resumindo, não é um sindicato autônomo, tal qual na Europa. Mas a gente vai ter um sindicalismo muito engessado aqui, e um sindicalismo governamental, que aliás virou um engessamento político muito forte dentro do país aqui, com Wagner. Percebam, a gente vai criar uma postura política onde as tuas garantias, os teus direitos só existem se tu tiver total submissão ao governo. E isso é terrível, e foi terrível sociologicamente para o resto da história do Brasil. Porque a gente vai entender o quê? Que sempre precisamos de um grande presidente, de um grande líder, para que o Brasil entre nos eixos. Porque nunca a gente consegue perceber, eu digo nunca de uma forma geral, respeitando as exceções, que as conquistas políticas, sociais, elas vêm de manifestações, de pleiteamento, de disputa de poder, de discussão, de debate, mas sim caídas de um bom governo. Então a gente se desmobiliza, toma uma atitude passiva e submissa por entender que a política não é coisa de gente comum. Isso vem dessa política construída aqui. Que, aliás, deu certo, porque aqui o Brasil desponta na economia industrial. É na era Vargas que o Brasil sai de um país essencialmente agroexportador para um Brasil industrial. O primeiro grande boom da industrialização do Brasil é com Vargas, a indústria de base, a siderurgia, a metalurgia. Aqui o comecinho de uma indústria automobilística. O Vargas inicia isso aí. Tá? Um grande país, uma potência surgindo aqui regional, controla por quem? Pelo presidente. Se não fosse o Vargas, não teríamos isso. Isso é o Estado Novo. É aquele autoritarismo, cria de um contexto internacional onde o liberalismo e a democracia estão em crise e os governos autoritários se sobressaem, e ele cria isso aqui dentro, porque o terreno está fértil, e vai criar uma postura populista, autoritária, onde a política e a mobilização, ela fica freada numa postura passiva em nome de um grande Messias, de um grande pai que cuida da gente. Isso tem reverberações até hoje. Inclusive, tomei a liberdade para trazer algo a mais para vocês aqui, que é isso aqui, ó. É um livro do José Murilo de Carvalho chamado Cidadania no Brasil. E ele vai dizer o quê? Que no Brasil a nossa cidadania ela é atravessada. Usando um modelo de cidadania ocidental, europeu, inglês, para ter parâmetro, a cidadania tem um tripé que é mais ou menos assim. Primeiro vem os direitos civis, que os direitos primários, a liberdade de ir e vir, direito de expressão, as manifestações do indivíduo, coisa iluminista. Com os direitos civis, tu busca os direitos políticos, que é a atuação, participação na sociedade, participação na escolha das decisões políticas do país. E com esses direitos políticos, com a tua mobilização, tu reivindica direito social, educação, saúde, dignidade e por aí vai. O Brasil, dirá José Murilo de Carvalho, não teve essa cidadania dessa forma. A gente tem uma estadania, que é o contrário. Primeiro vieram os direitos sociais. Nós temos as coisas dadas pelo Estado. A gente não tem a construção dos direitos, das garantias básicas, como saúde, educação e outras coisas, vindas de uma mobilização ou de uma construção racional, sociológica, política, reflexiva, de mobilização, de consciência, mas sim algo dado. Mas o Estado Novo vai acabar. Então, pessoal, voltando agora aqui para o nosso livro, tá? Nós estudamos sobre a última fala do professor em sociologia. Tá? O conceito que o professor falou ali de direitos civis, sociais, políticos, ele é do P.H. Marshall, né? Nós estudamos isso lá no capítulo 16 do livro didático, Sociologia, Direitos e Cidadania do Brasil, né? Quando a gente viu que no Brasil
Primeiro, então, nós vimos um vídeo também, né? No Brasil, primeiro vieram os direitos sociais, tá? Depois vieram os direitos políticos e depois, por último, os direitos civis. Então, o que quer dizer isso, né? Então, o professor ele foi muito feliz nessa explicação dele, do ponto de vista, porque ele consegue trazer para nós, então, o porquê que o povo brasileiro está sempre esperando um salvador da pátria, está sempre esperando o Messias, né? O povo brasileiro não consegue entender que a gente consegue as coisas somente reivindicando, lutando, se organizando, indo para a rua, né, fazendo protestos, ou protestos virtuais, ou reivindicando as coisas. E é como o T.H. Marshall, que é um americano, né, definiu em 1944 o processo de cidadania nos países da Europa e Estados Unidos, por exemplo. Os americanos saíram para a rua para lutar pelos seus direitos e abaixo de muita briga, muita luta, tiro, prisões, o Estado cede e, e dá os direitos, digamos assim, né? Entrega os direitos que a população está reivindicando. Aqui no Brasil é o contrário. Getúlio Vargas, na década de 30, a população. Então, nesse sentido, o que o Vargas foi a jogada de mestre do Vargas? Ele disse, não, eu vou dar os direitos para vocês, tá? Eu sei que vocês não têm direito a 8 horas de trabalho, a jornada de trabalho poderia chegar até 16 horas de trabalho em alguns locais. E aí, então, os pais tinham que levar os filhos para o trabalho, não tinha férias, 13º, todas essas leis que a gente sabe que tem na CLT e que agora a gente está perdendo, né? A gente está regredindo 100 anos agora com as reformas neoliberais que estão sendo implantadas, né, pelo governo atual, que começaram depois de 2016. Tá? Então, que é o neoliberalismo, né? Que vem resgatar o liberalismo desse período onde o trabalhador não tinha direito algum. Tá? Então, o que acontece? Nesse sentido, o Vargas dá os direitos, cria depois, lá em 43, já com várias leis estabelecidas, cria a CLT, mas ele proíbe as pessoas de reivindicarem os seus direitos. Olha que contraditório. Tá, eu vou dar lá, eu vou autorizar, o Vargas, né, só vou autorizar, então, que seja dado o direito a 8 horas de trabalho pela Constituição, mas aqueles que forem para a rua para reivindicar outros direitos vão ser presos. Vocês não podem reivindicar seus direitos. E aí cria os sindicatos pelegos. Né? Então, o que é um sindicato pelego na fala do professor? É aquele sindicato corporativista ou um sindicato que os líderes, os dirigentes sindicais, o presidente do sindicato, ele é filiado ao partido do presidente. Então, ele é ligado diretamente ao partido, às ideias do partido. Ele não é ligado aos interesses, ou diretamente, né, ou unicamente aos interesses dos trabalhadores. Então, nesse sentido, o sindicato ele não tinha credibilidade, digamos assim, com os trabalhadores, ou se tinha, o governo não o escutava. Então, o Vargas, né, o governo Vargas, dava o direito, mas proibia a luta
pelos seus direitos. Então, isso fez com que o Vargas ficou 15 anos no poder. Isso fez com que o brasileiro se acostumasse, então, com o quê? Com a figura do presidente forte, salvador da pátria, populista, que nem disse o nosso colega ali, meu colega ali, professor, que está ali no poder, enviado por Deus para salvar o pobre, salvar o trabalhador, salvar as pessoas, o povo brasileiro. Então, o brasileiro se acomodou e ele se acostumou com essa ideia de que eu não vou lutar pelos meus direitos, eu não vou reivindicar nada. Daqui a pouco vai vir alguém que vai me dar alguma coisa. Voltando para o livro, o Estado Novo, então, ele é um período de uma ideologia, né? Enfatiza principalmente a ideia de construção de nação. Então, o presidente ele tira o poder dos governadores, na época, e prefeitos, e ele reforça o poder nacional. Então, é o nacional primeiro para depois o regional. O que o presidente fala tem mais poder do que o prefeito ou que o governador. Então, todas as ideias, as leis, o que o país deve pensar, ou fazer, ou agir, tem que vir do Rio de Janeiro, que nesse período é a capital do país, né? O Rio de Janeiro vai ser a capital do Brasil desde 1800 até 1960, né? Desde 1822, se eu não me engano, até 1960. Então, nesse período da Era Vargas, o nacional se estabelece sobre o regional, tá? Aqui, então, a construção da nação pautada na ordem da obediência à autoridade e na aceitação das desigualdades sociais. Então, a desigualdade social é algo inerente ao povo brasileiro, ou seja, Deus quis que o brasileiro nascesse pobre, tá? E então o povo tem que se resignar com a pobreza e tem que aceitar que ele tem que levar aquela vida, né, austera, de poucos recursos, né? De poucos recursos, isso. Então, não tem que lutar para tentar mudar, então, as políticas de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, tá? Isso, se tu fosse para a rua lutar por isso, era cadeia, né? Então, tu tinha que aceitar a tua condição de ter nascido numa família pobre, ou senão tu era preso, tá? Essa era a política pregada pela maioria das pessoas, tá? E pelo sistema. Para ter o controle dos meios de comunicação, formar uma opinião pública favorável, o governo foi criado em 1939. Ao governo foi criado em 1939 o Departamento de Imprensa e Propaganda, inspirado no serviço de comunicação da Alemanha nazista. Tá? O DIP contava com agentes encarregados de fazer a censura a jornais, revistas, livros e cinema, e elaborar propaganda oficial do Estado Novo. O DIP produzia peças publicitárias mostrando o presidente como uma figura paternal, bondosa, severa e exigente. O órgão elaborava também cinedocumentários
como o Cine Jornal Brasileiro, exibido obrigatoriamente em todos os cinemas antes do início dos filmes, livros, cartilhas e cartilhas escolares enaltecendo a figura de Vargas e transmitindo noções de patriotismo e civismo, como na imagem ao lado aqui. Então, nos moldes da propaganda nazista, stalinista durante o Estado Novo, o Departamento de Imprensa e Propaganda lançou cartilhas enaltecendo a figura de Getúlio Vargas. Tá? A cultura de massa, né? A cultura do grande povo, da grande população, da maioria, né? Da grande massa, era posta a serviço do Estado e da ideologia dominante. Na foto, então, a capa do livro para crianças sobre a vida de Vargas. Então, as crianças eram, digamos assim, bitoladas, né? Desde pequeno, tinha que ler a história do Vargas, sobre a história do presidente Vargas, como um herói, né, nacional, como um mito que chegou ao poder, como que aquele mito estava ali com poderes quase sobrenaturais para poder comandar a nação e levar a nação até o Eldorado. Tá? Essa era a ideia nesse período. Para que as mensagens do presidente alcançassem o maior número de pessoas, era utilizado o programa radiofônico A Hora do Brasil, criado em 1934, e hoje com o nome de Voz do Brasil. Então, em 1934, foi criado a Voz do Brasil, que a gente conhece até hoje, né? Ela, tradicionalmente, desde o início, das 6 da tarde às 7 da noite. Hoje ela já mudou o horário, né? Agora cada rádio tem que colocar até às 10 da noite, tem uma programação entre as 6 e as 10 da noite, se eu não me engano. Então, em 1940, o governo encampou a Rádio Nacional. Então, a Rádio Nacional foi transformada na EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, que existe também até hoje, né, e transmite a Voz do Brasil. Líder de audiência no país, a transformou em instrumento de apoio ao Estado Novo e de divulgação dos valores nacionais. Né? Mais da metade das notícias divulgadas pela imprensa era produzida pelos agentes do DIP. Então, nem mesmo as músicas escapavam do crivo do departamento. Composições que exaltavam a malandragem tiveram de ser modificadas para que seus versos valorizassem o trabalho, visto como um valor social a ser perseguido. As escolas de samba do Rio de Janeiro, que desde 1933 contavam com a subvenção oficial do Estado para seus desfiles, foram obrigadas, a partir de 1937, a apresentar sambas enredos com temáticas patrióticas e históricas. Tá? Então, a era no rádio no Brasil. As primeiras transmissões radiofônicas foram realizadas em 22, durante festejos do primeiro centenário da independência. Então, daqui a 2 anos, vão se completar 100 anos da primeira transmissão radiofônica. E no ano seguinte, começaria a funcionar a primeira emissora brasileira de rádio, em 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, dirigida por Henrique Moriz e Edgar Roquette Pinto. Em um primeiro momento, as estações de rádio funcionavam como um clube, cujos sócios pagavam mensalidades para manter as emissoras funcionando. Os aparelhos de rádio eram importados e caros. Apenas pessoas abastadas conseguiam comprá-los. As rádios ficavam no ar cerca de 4 horas pela manhã e outras 4 à noite. Em geral, transmitiam programas educativos, como discursos, aulas e palestras, e músicas. Para ajudar na programação musical, muitos sócios costumavam emprestar seus discos às emissoras. Entre 1922 e 1928, surgiram 19 estações de rádio no Brasil, entre elas a Rádio Clube de Pernambuco, de 1922, e a Rádio Educadora Paulista, de 1923.
Em 1932, o governo brasileiro regulamentou a distribuição das concessões de rádio, ao mesmo tempo em que permitiu a divulgação de comerciais durante a programação. Isso deu um novo impulso à produção radiofônica brasileira. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês um pouco desse período. A internet não está muito legal. Abriu. Então, ó, várias partes do mundo vivenciaram, em meados do século XX, o fenômeno do rádio. Dinamizador das comunicações, o rádio foi um instrumento importante durante a Segunda Guerra Mundial, em que cumpriu o papel de divulgador de notícias de guerra. No Brasil, o rádio influenciou diversos aspectos da sociedade. A criação do Programa Nacional durante o governo Vargas, posteriormente renomeado por ele como Hora do Brasil. Foi um meio de inserção da política diretamente aos lares brasileiros, com a divulgação de notícias sobre os poderes executivo, legislativo e judiciário, além de informações produzidas pelo Tribunal de Contas da União, hoje chamado A Voz do Brasil. Após a determinação do governo ditatorial de Médici, o programa é de veiculação obrigatória. Então, a partir da ditadura, então, da década de 68, o Médici em 68, ele transforma, então, em lei, né, a transmissão obrigatória. Todas as rádios do Brasil tinham que transmitir o horário a Voz do Brasil às 7 da noite. Desculpa, eu tinha dito antes que era das 6 às 7, das 7 às 8 da noite, né? Então, nesse período, o rádio teve papel fundamental também, entre outros âmbitos, na cultura e no comércio. O modelo de consumo adotado pelos países capitalistas após a Segunda Guerra impôs um padrão de vida americanizado, entre aspas, que era impulsionado pelas propagandas e radionovelas, na medida que estas disseminavam âmbitos e valores, ao mesmo tempo que o modo de vida era importado dos Estados Unidos. A noção de brasilidade era potencializada pela descoberta de talentos da música e a exportação da cultura brasileira, personificada por figuras como Carmen Miranda. Aqui, então, está o vídeo, aqui está um selo dos Correios, né, de 2011, comemorativo pelos Correios dos Estados Unidos, tá? Para vocês verem que ela fez tanto sucesso nos Estados Unidos, os americanos fizeram um selo para comemorar os 100 anos da Carmen Miranda. Os caras transmitindo programas musicais, como a gente viu lá na década de 20, né, nos Estados Unidos, transmitiam então o American Way of Life. Tá? Indo para a próxima, então, né, continuando no DIP, que também organizava festividades oficiais que levavam um grande número de pessoas às ruas, como a celebração do 1º de maio, tá? Semana da Raça e da Pátria, em setembro, até o aniversário do presidente, em abril. Tá? Em meio a esse ambiente de controle e repressão, ganhou força a Polícia Especial de Getúlio Vargas, comandado por Filinto Miller. Ela ficou conhecida por suas prisões arbitrárias e pela prática de tortura contra os presos. Então, como eu havia falado para vocês numa aula anterior, acho que de sociologia, as pessoas até se internavam aqui no Hospital Psiquiátrico São Pedro, né, com laudos, às vezes, de médicos aliados ou de médicos com uma ideologia contrária ao governo, né? Eles baixavam, né, internavam os militantes que o Vargas perseguia, que a ditadura do Estado Novo perseguia. Eles internavam como loucos, né, para que eles não fossem presos, torturados e mortos pelo regime. Então, o Estado Novo foi um regime cruel contra quem
pensasse ou quem lutasse contra as ideias difundidas pelo governo. Não tinha essa de, por exemplo, ir no rádio, né? O rádio era a nossa internet, né, de hoje, né? Então, eram nossas redes sociais de hoje, era o rádio era antigamente. Então, não tinha essa de ir para o rádio, alguém pegar o microfone e se posicionar contrário ao Vargas. Quem fizesse isso era preso e torturado e ser morto. Tá? Jamais, no box que a gente estava lendo, né, na década de 40, né, ela foi conhecida como a Era de Ouro do Rádio. E ela, brasileira, onde surgiu a primeira rede nacional radiofônica. Então, as emissoras associadas, comandadas pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand. Com a popularização do rádio, diversos artistas se transformaram em ídolos nacionais, como ocorreu com os cantores Francisco Alves, Orlando Silva, Mário Reis, Carmen Miranda, Pequena Notável, que se tornaria também um sucesso no cinema estadunidense. Também foram lançadas revistas voltadas exclusivamente para o universo radiofônico, com excelentes vendagens. Traziam entrevistas, notícias, fofocas sobre personalidades no mundo do rádio, como locutores de programas, artistas de radionovela, cantoras, etc. O samba do Rio de Janeiro se espalhou para o Brasil. Tá? O samba se popularizou em músicas de compositores como Noel Rosa, Lamartine Babo, Almirante, Dorival Caymmi, Ari Barroso, Pixinguinha, Taopo Alves, Assis Valente, Erivelto Martins e outros se tornaram conhecidos. O Brasil, então, nesse período, na década de 40, ele está na definição, né, se ele apoia os países do eixo na Segunda Guerra. A gente está desde 1939 na Segunda Guerra Mundial, né? E o Brasil, então, ele tem todas as características sociais do fascismo, tá? Só que no Brasil o Vargas não é fascista, né? Ele não é um ditador fascista, mas ele é um ditador, né? E ele tem simpatia pelo nazismo e pelo fascismo do Mussolini, tá? Então, a Segunda Guerra colocou o governo de Getúlio diante de um dilema, de ter de escolher entre os países do eixo ou os aliados, né? Os Estados Unidos, né? O Estado Novo estava mais próximo do eixo, dos países do eixo. Mas a proximidade geográfica dos Estados Unidos, cujo governo, antes de entrar no conflito, era abertamente simpático aos aliados, também deveria ser levada em conta. Então, os Estados Unidos não entrou no conflito, estavam emprestando dinheiro, os banqueiros americanos estavam emprestando dinheiro para os países lutar contra os nazistas. Então, os Estados Unidos era simpático aos aliados porque tinha interesse em não perder dinheiro. Tá? Essa era a simpatia sempre. Também deveria ser levado em conta. Assim, inicialmente, Getúlio manteve uma posição ambígua, mostrando-se favorável, ora, às forças do eixo, ora, às tropas aliadas. Em 40, o presidente chegou a fazer um discurso elogiando o sucesso das tropas nazistas na Europa. Interessado em atrair o Brasil para o campo democrático, o governo norte-americano pôs em prática a chamada política da boa vizinhança. Essa política se manifestou das mais variadas maneiras: empréstimos, vantagens comerciais, envios de técnicos, etc. Em 1941, o desenhista e produtor cinematográfico Walt Disney chegou a escolher a música Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, para musicar o desenho Alô Amigos. A construção da Companhia Siderúrgica Nacional, de Volta Redonda, por sua vez, teve parte de suas obras financiadas
por meio de um empréstimo dos Estados Unidos. Tá? Em julho de 44, cerca de 25 mil soldados, integrantes da Força Expedicionária, desembarcaram na Itália ao mesmo tempo. Então, essa é a visão então, que os americanos estavam apresentando para vocês o filme Saludo aos Amigos, de 1943, tá? Do Walt Disney, né? Grande Walt Disney, né? Criou esse império da comunicação, esteve aqui no Brasil, ele e seus desenhistas e roteiristas levaram do Brasil para os americanos. Tá? Então tá, gente, essa é uma parte do filme, né? O filme ainda continua. A redemocratização, então, no final de 42, no final da Segunda Guerra, já não havia mais possibilidade de governos autoritários ou ditatoriais, então, no mundo capitalista, tá? Ou no mundo que ficou do lado dos Estados Unidos. Nós vamos em seguidinha, estudar a Guerra Fria e a gente vai ver que o mundo foi dividido, né, pela cortina de ferro, e o Vargas ele tinha aspirações autoritárias, então as manifestações eram muito grandes para que pudéssemos ter eleições livres, democráticas, e então ele teve que ceder às pressões da UNE, né, principalmente a União Nacional dos Estudantes, as Forças Armadas, os advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, todos fizeram manifestações, a Carta dos Mineiros, o Manifesto dos Mineiros, o primeiro Congresso dos Escritores, tudo isso fez com que o Getúlio fizesse uma abertura política, né? Poucos meses depois, com a guerra chegando ao fim, em 1945, Getúlio pôs fim à censura, à imprensa, anistiou presos políticos, entre eles Luiz Carlos Prestes, e convocou eleições para uma Assembleia Constituinte. Surgiram, então, diversos partidos políticos, entre os quais a UDN, a União Nacional Democrática, formada por setores da classe média e alta, o Partido Social Democrático, PSD, composto por antigos coronéis e interventores nos estados, e o Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido do Getúlio, e do Lindolfo Collor, ministro do Trabalho, Lindolfo Collor e gaúcho de São Leopoldo. Tá? A campanha política foi para as ruas, com o aval do presidente, líderes do PTB e de alguns sindicatos, com o apoio do Partido Comunista, passaram a defender a permanência do Getúlio na presidência da República. Partidários dessa composição saíam gritando em coro pelas ruas: queremos Getúlio. O queremismo, nome pelo qual ficou conhecido esse movimento, não garantiu a permanência de Vargas no poder. Antes que Vargas tentou ainda, tá? Mais uma vez, assim como em 1937, ficar no poder, mas não conseguiu. Antes que isso acontecesse, os generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra exigiram sua renúncia. Então, o exército foi para frente do Palácio do Catete em 1945, exigir a renúncia do Vargas, que assim o fez. Tá? Em 1945, Getúlio renunciou e chegou, então, ao fim, o Estado Novo. Tá, pessoal? Então, eu vou deixar um trabalho, então, vou postar agora em seguidinho um trabalho sobre o Getúlio. Eu vou deixar um trabalho com 10 questões, tá, pessoal, para responder, então, até semana que vem. Finalizamos o Estado Novo. Tchau, tchau. Valeu.